questões colocadas e, de forma geral, somos uma direção presente. Em alguns aspectos passarei aos meus companheiros para as respostas que se acharem pertinentes para as questões colocadas. Para a nossa colega Teresa, eu estava a fechar a intervenção, era mais na perspectiva de economia de tempo, relativamente aos pontos específicos a visitar, para não passarmos quase que de forma geral a nível do país sobre aquilo que é a constatação, né, que os participantes vão aferir nas demais províncias. E também dizer que vai ser de forma nacional, não tem nenhuma província excluída, e até porque a presença dos participantes, independentemente dos convidados que vêm da diáspora, é mesmo uma participação nacional. A seleção que foi produzida a nível nacional para a média de 10 em algumas províncias, outras a média de 5, para participarem deste encontro. Aliás, e como algumas abordagens também dentro do encontro se irão cingir na análise sobre aquilo que é o desenvolvimento a nível do país, será também uma experiência a acolhermos por estes que participam deste encontro, contando um pouco sobre a realidade presente em cada uma das províncias. Haverá inversão e não vamos fugir à regra, tal como ocorreu no primeiro encontro nacional com a comunidade da diáspora. Independentemente de alguém procurar conhecer uma província, mas vamos fazer esta seleção para que o sul constate o norte constate o sul, o leste venha um bocadinho mais aqui embaixo ou vai para o centro-sul, e vice-versa, a fim de se procurar olhar a Angola Real, aquilo que o Movimento Nacional Angola Real tem estado a denominar Angola Real, aprofundarmos a visão concreta sobre o que está a acontecer no país, quais ilações a tirar e o que nós podemos remeter como recomendação dentro destas constatações a quem está a dirigir o país, ao titular do Poder Executivo, ao próprio Executivo em si, com os seus pelouros, no sentido de ir-se melhorando aquilo que é de facto o que se precisa para que o nome seja de facto assente Angola Real em todos os domínios do seu desenvolvimento. Então, acho que respondo também aqui o Isidro, por que razão de escolher apenas algumas províncias, mas não foi de forma aleatória de que fosse só algumas, está de forma global, vamos ter o país todo congregado, por isso é que a nossa referência se faz menção com, não é cerca, mas é taxativamente 300 participantes a este encontro, incluindo os que vêm da diáspora. O Adilson Machado, acho que também já respondi à questão. Delegados vêm de todo o país. E ao Daniel, quais são os grandes propósitos e o que se pretende com a realização deste encontro? Nós estamos a antecipar, e dentro da projeção do Movimento Nacional Angola Real, fazer a abertura daquilo que são as projeções em torno dos 50 anos da independência do nosso país. E por que a realização deste encontro? Necessariamente congregar todas as forças vivas da sociedade civil, e aqui estaria a fazer praticamente alguma redundância, mas a perspectiva ao invés de se primar naquilo que tão somente se ouve, temos de andar o país, temos de conhecer o país, temos de constatar o país. E a nossa organização tem feito de forma isolada, dentro da sua dinâmica, essa pesquisa, e precisa de ser apresentada a estes participantes. Por isso é que já aqui também referimos a necessidade de andar o país. Vamos apresentar as nossas constatações,
vamos dar o nosso contributo sobre as constatações produzidas e, doravante, trabalharmos numa perspectiva única sobre aquilo que é a Angola hoje. Não é uma estratégia que se pensa de uma perspectiva em função dos convidados a participar, numa perspectiva de talvez trabalhar sobre a mente das pessoas, mas não é isto que se coloca. É mesmo de uma forma participativa e integrada de todos quantos se sentem patriotas, filhos desta nação, no sentido de compreenderem melhor as dinâmicas e as envolturas que estão em torno do desenvolvimento do nosso país. Então nós queremos fugir do ouvir dizer e mostrarmos aquilo que é a realidade concreta do nosso país. Em que pé estão as propostas produzidas no primeiro encontro da diáspora? A doutora Alberta poderá dar mais subsídio sobre aquilo que a diáspora produziu na realização do primeiro encontro que tivemos aqui em Luanda, e também o Dr. Vani poderá dar mais contributos em relação à última questão colocada sobre a luta de libertação nacional. Quem irá apresentar? Se vai ser o Monar ou então os líderes destes movimentos, outrora movimentos, e agora partidos políticos. Vou passar a palavra à doutora Huguete. Bom, permita-nos aqui esclarecer que ficou bem patente na história da Angola um primeiro encontro com a comunidade da diáspora no nosso país, onde conseguimos mostrar a Angola real, que para alguns deles não conheciam. Sobre esse encontro, vários ganhos foram alcançados relativamente ao ponto de projetos a serem implementados. Permita-nos esclarecer que nós, Monar, trabalhamos no fundo para divulgar junto das entidades competentes. Muitos destes projetos, nessa altura, alguns elaborados, alguns já por via da entidade promotora das exportações, captação de investimento estrangeiro, no caso a EPEC, tem-se levado já alguns projetos a essa entidade. Como sabem, a implementação de qualquer projeto cujo o investimento seja estrangeiro obriga aqui o cumprimento de normas e regulamentos específicos sobre a referida matéria. Eu quero dizer que nós conseguimos, por via deste primeiro encontro com a diáspora, captar alguns investimentos para Angola. Mesmo no decorrer do encontro, lembro-me já de um grupo de angolanos na Alemanha, bem como na Itália, que por via da construção civil já tinham alguns projetos para serem implementados no nosso país. Mas, como sabem, o cumprimento destes projetos passam sempre para o cumprimento de normas e regulamentos. Assim sendo, nós acreditamos que com este segundo, no fundo, primeiro encontro nacional, vamos conseguir não só congregar valores, mas também receber grandes contributos que vão fazer da Angola que todos nós desejamos, que é a Angola real. Muito obrigada. Muito obrigado ao jornalista, acredito ser da Rádio Nacional. Exatamente. Perfeito. Nós estamos a falar de uma atividade de sociedade civil para a sociedade civil, porque nós somos uma organização da sociedade civil, que entendemos que por essa altura em que o país vai assinar os 50 anos de independência, há toda a necessidade que a sociedade civil reúna-se para uma reflexão sobre o país atual, o Angola real. Relativamente à questão que se nos coloca, iria buscar aqui o exemplo da recente conferência nacional com a diáspora, em que as recomendações foram dirigidas por Peloy, ou seja, tivemos uma questão prática colocada pela comunidade angolana diáspora, que é a questão ligada à ausência de entidades para a questão de registro
e identificação dos cidadãos angolanos na diáspora. Esta questão foi remetida ao Ministério da Justiça como conclusão, porque é o órgão que trata dessas matérias. Outras questões abordadas nesse encontro foram remetidas ao Ministério das Relações Exteriores, mais propriamente na área das comunidades, o que significa dizer que todas as abordagens a serem feitas, as suas conclusões, enquanto recomendações destes encontros, são remetidas nas áreas específicas que lidam ou tratam destas matérias. Isso não vai fugir à regra neste encontro. As questões que forem debatidas neste encontro com a sociedade civil angolana, as recomendações, aquelas as prementes, serão remetidas nas áreas específicas, ou seja, nos departamentos ministeriais específicos. E porque, enquanto organização da sociedade civil, somos parceira do Estado e não teremos qualquer dificuldade em fazer chegar estas recomendações. Muito obrigado. Espero que tenha respondido essa primeira questão, que o meu colega fará questão de responder as outras. Não muito profundamente em relação à questão do emprego. E talvez a nossa apreciação surja consequentemente em olharmos apenas para o Estado como o ente que deve a todo custo dar emprego ao angolano. A nossa visão e o foco da organização Movimento Nacional Angola Real também prima necessariamente no incentivo à juventude no fomento de pequenos negócios. Porque se esperar apenas do Estado para o nosso desenvolvimento em termos de empregabilidade, então estaríamos a pecar. Há necessidade, de facto, reitero aqui, a nossa abordagem tem sido direcionada aos jovens e relativamente aos pequenos negócios. Estamos a falar aqui de empreendedorismo, daí a razão mesmo de termos um assunto a tratar na realização do encontro que tem a ver com essa perspectiva sobre aquilo que pode produzir dentro do associativismo relativamente ao empreendedorismo. Então é necessário que a juventude consiga por si mesma procurar ter visão, ao invés de esperar apenas do esforço do executivo, procurar abrir ateliês, procurar algum negócio que possa dar sustentabilidade para si. E olha que na perspectiva de eu ter que abrir um negócio que consiga empregar mais um, mais dois, mais três, aí estaremos de forma direta a ajudar o Estado nessa perspectiva sobre o emprego. De forma geral, há também os programas do Executivo dirigidos à empregabilidade, dirigidos aos jovens, mas aqui nós pensamos acautelar cada vez mais na perspectiva de que a juventude deve, de facto, esforçar-se o máximo possível no sentido de procurar também produzir, procurar também inserir-se dentro do mercado aberto, que em algum momento não é tão difícil, e também olharmos na perspectiva de que os bancos possam ajudar com algum crédito para estes pequenos negócios. Por vezes existe que falta também, ou é o conhecimento que nos produz de forma direta para que os jovens possam ter acesso a créditos, mas seria o passo indicador no sentido de que todos possamos trabalhar dentro do esforço dos programas do governo, também dentro da perspectiva particular no quadro do empreendedorismo. E hoje temos muitos resultados de jovens que começaram com um par de sapato e hoje estão num nível mais elevado em termos de empregabilidade, em termos de produção de riqueza, enfim, são esses aspectos que nós vamos procurar também discutir. Nós não estamos a trazer aqui a apresentação de um produto já acabado, porque ainda temos debates acesos que nos aguardam sobre as formalidades a encontrar no sentido de se procurar ajudar o Executivo neste caminho. Disse o meu colega, o Dr. Vani, de que
este encontro vai, de facto, produzir resultados que pensamos encaminhar aos pelouros para ajudar nessa perspectiva. E este da empregabilidade é um dos assuntos que, de certo modo, o Ministério do Trabalho também já tem trabalhado em vários projetos para com a juventude, no sentido de ajudá-los para que se possam integrar de forma efetiva dentro da nossa sociedade.